Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma conversa rápida sobre a classificação das iscas utilizadas na pesca com mosca. Esse vídeo é particularmente importante para quem está iniciando na pesca com mosca, dada a grande quantidade de tipos diferentes e funções diferentes das iscas. Então a minha ideia é trazer um panorama geral de como essas iscas são classificadas, para vocês entenderem a função de cada uma delas. Mas a ideia não é entrar nas subdivisões de cada uma das categorias, porque isso seria informação demais para um primeiro contato com esse mundo que é a classificação das iscas. Beleza? Então vamos lá. Talvez o procedimento mais simples para se classificar as iscas usadas na pesca com mosca seja a partir do que acontece com elas depois que elas tocam a água, depois que é feito o arremesso. Para isso é didático a gente dividir uma coluna de água, como a dessa foto, em três partes: superfície, meia água e fundo. Porque as grandes categorias de iscas geralmente vão ficar e se encaixar apenas em uma delas. Beleza? Então vamos começar a estudar as iscas que vão em cada uma dessas divisões. Começando então pela camada da superfície, a gente tem as iscas que vão ficar flutuando sobre a água. São todas iscas usadas para pesca no visual e talvez sejam as mais famosas da pesca com mosca, e das quais a pesca com mosca deriva o próprio nome. Nessa camada superior, a gente tem 4 categorias de moscas, sendo que uma delas possui características especiais, como a gente vai ver mais para o final. A primeira categoria, e a mais tradicional de todas, é das moscas secas. A foto mostra uma mosca seca denominada parachute, ou paraquedas, e é uma categoria importante de atado nessas moscas. As moscas secas foram as primeiras iscas desenvolvidas para a pesca com mosca, e em geral todas elas representam alguma forma adulta de um inseto cuja vida, nem que parcialmente, transcorre dentro da água. Ou seja, são insetos como as mayflies, as caddies, as stoneflies e as libélulas, cujas fases larvais ou pupais vivem dentro dos rios e dos lagos. As moscas secas imitam, então, uma de 3 coisas: ou a fase semi-adulta de um inseto, que está recém saindo da água para o ciclo reprodutivo aéreo, ou uma fase adulta de inseto que retorna à água para depositar os ovos após a fecundação, ou insetos adultos mortos após a reprodução. Geralmente são iscas bem pequenas e a pesca com elas é uma técnica muito delicada. A segunda categoria, que por falta de definição melhor eu estou chamando de streamers de superfície, agrupa todo tipo de isca alongada e flutuante, cuja função seja induzir o ataque de peixes predadores de ataque violento, como os tucunarés, as traíras, cachorros, bicudos, robalos, black bass e coisas desse tipo. Essas iscas não imitam nada específico que se encontra na natureza do ponto de vista biológico, mas todas elas possuem um comportamento de superfície que causa distúrbio e ruído, e isso incita o ataque desses peixes predadores. A isca mostrada na foto é um popper, nome derivado do ruído característico que ela causa na superfície durante o recolhimento da linha. Outros exemplos dessas iscas têm os nomes derivados do tipo de ruído ou movimento que fazem na água. Por exemplo, os divers, gurglers, sliders e rattlers. A terceira categoria, denominada terrestres, ou terrestrials em inglês, tem como característica a imitação de tudo que não vive necessariamente na água, mas que cai na água vindo das margens e se transforma em alimento para os peixes. Nisso se enquadram os mais diversos tipos de coisas: gafanhotos, formigas, cigarras, lagartas, besouros e percevejos. Além disso, outras coisas estranhas ficam enquadradas aqui, como por exemplo camundongos e rãs, apesar das rãs também poderem ser classificadas como streamers de superfície. Dentre os terrestres, existem ainda algumas iscas que não imitam nada conhecido, mas que por similaridade de materiais e atado acabam se encaixando nessa categoria, como por exemplo as Chernobyl ants. Um dos materiais mais usados no atado de terrestres modernos é o EVA. A fotografia mostra um gafanhoto feito com o corpo de EVA e as pernas de borracha. A quarta e última categoria,
de mosca de superfície são os emergentes. Esse tipo de isca é atado com o propósito de imitar insetos que estão saindo da fase larval ou pupal, de dentro da água, para a vida adulta, fora da água, como esse mosquito da foto. Durante esse evento, parte do bicho está dentro da água e parte está fora, de modo que as moscas atadas para imitar essa fase da vida possuem parte do corpo projetado para dentro do menisco da água e parte projetado para fora do menisco da água. Possuem características similares às moscas secas, mas de modo geral o abdômen e algumas vezes o tórax ficam inteiramente dentro da água, o que não acontece com as moscas secas que ficam flutuando sobre a água. A foto mostra um emergente muito famoso que se chama Cleancomer e trata-se de uma isca bastante grande para os padrões da pesca com mosca e é usada com muita eficiência em águas rápidas, como corredeiras. E com isso a gente termina com as categorias de moscas que ficam na parte superficial da coluna d'água. Se uma isca não fica na superfície da água, ela afunda. E se afunda, pode afundar de modo rápido ou de modo lento na coluna da água, dependendo da quantidade de lastro ou peso inserida no seu atado. A velocidade com que ela afunda na coluna da água vai determinar se ela é uma isca de meia água ou de fundo. E o que nos interessa agora é falar sobre as iscas de meia água. Mas antes de falar sobre as moscas de meia água, convém definir o que eu estou chamando de meia água, já que isso muda conforme a profundidade de onde a gente está pescando. De um modo bem vago, eu estou usando o termo meia água para englobar tudo que vai desde um pouco abaixo da superfície até algo não muito próximo do fundo. Então, por exemplo, se a gente estivesse em um rio com 2 metros de profundidade, o que eu chamo de meia água poderia ser desde a profundidade de 20 centímetros até 1,5 metro de profundidade, mais ou menos, ficando um pouco longe do fundo. Em geral, as moscas que trabalham na meia água não possuem lastro. Isso quer dizer que elas afundam lentamente na coluna da água e que geralmente não são capazes de chegar no fundo do lugar onde a gente está pescando. A primeira categoria das moscas de meia água são as moscas molhadas ou wets. E elas são uma contraparte das iscas secas, só que na coluna de meia água. O atado dessas iscas é muito variado, indo do muito minimalista até o bem complexo e, de um modo geral, sempre visa imitar alguma fase larval ou pulpal de um inseto que vive dentro da água. Estando na meia água, essas iscas simulam algo como se um inseto tivesse à deriva na coluna, como se tivesse se desprendido do fundo e estivesse indefeso e à mercê da corrente da água. Muitas vezes esse comportamento indefeso é um forte gatilho de ataque dos peixes, e essas iscas são muito efetivas. A foto mostra uma categoria especial de isca molhada denominada spider ou aranha, e trata-se de um atado muito clássico, no qual algumas iscas vêm sendo atadas da mesma maneira por mais de 200 anos. A segunda categoria de isca de meia água são os streamers, que em sua esmagadora maioria imitam os peixes dos quais se alimentam os grandes peixes predadores, marinhos e de água doce. O grande trabalho do atador de streamers é determinar de que presa se alimentam os peixes predadores que ele quer pescar, e a partir daí atar um streamer que se assemelhe tanto quanto possível a essa presa. Geralmente os streamers são alongados, atados com os mais diversos tipos de fibras e materiais sintéticos. Para quem curte a pesca dos predadores, é fundamental saber atar esse tipo de isca. A foto mostra um pequeno streamer atado em EP-Fiber, um material relativamente novo e que tem tido excelentes resultados na pesca. Por fim, restam as iscas de fundo, ou seja, aquelas que são pesadas, afundam rapidamente na coluna de água e trabalham ou muito próximas ou no próprio fundo do lugar onde se está pescando. A primeira categoria das iscas de fundo é a das ninfas, que, como o próprio nome diz, trata-se especificamente de formas larvais e pupais de insetos encontrados nos fundos dos rios. Considerando a história da pesca com mosca, é um tipo relativamente novo de isca, tendo sido disseminado a partir da segunda metade do século XX. Geralmente são iscas com lastros, seja na forma de fios de chumbo ou de contas metálicas, e seu objetivo é afundar o mais rapidamente na coluna da água, se possível atingindo o fundo do rio onde se encontram os peixes.
A utilização das ninfas geralmente tem algumas dificuldades técnicas, como por exemplo determinar se houve ou não um ataque do peixe, já que o pescador não vê a isca. Isso geralmente coloca as ninfas em um segundo plano na pesca de muitos mosqueiros. Ainda assim, quando bem empregada, a técnica com ninfas pode ser várias vezes mais efetiva que a pesca com mosca seca ou de meia água, já que uma grande maioria dos peixes encontra-se no fundo do rio e em 90% do tempo eles se alimentam com comida que passa perto deles, evitando subir à superfície. A foto mostra uma versão lastreada com conta metálica de uma isca muito famosa denominada ninfa cauda de fazão. As ninfas podem ser consideradas as contrapartes de fundo de rio, tanto das wets, que passam a meia água, quanto das secas que estão na superfície. Se a gente analisar com cuidado o atado dessas três categorias de isca para um mesmo tipo de inseto, nós vamos ver que o atado é similar tanto na ninfa, quanto numa wet, quanto numa seca. Da mesma forma que as ninfas são uma contraparte de fundo das wets e das secas, os streamers de fundo são uma contraparte dos streamers de meia água e dos streamers de superfície. A função desses streamers, geralmente com lastro muito pesado, é atingir rapidamente as camadas mais fundas da água, nas quais se buscam os grandes predadores que não estejam inclinados a ataques superficiais ou de meia água. A foto mostra um exemplo bastante famoso desse tipo de streamer de profundidade, chamado Deep Clouser Minnow, e a característica mais marcante dele é um atado de fibras extremamente ralas, com olhos de chumbo na forma de halter, que levam ele rapidamente para o fundo. Por fim, a última categoria é das iscas marinhas de fundo. Nessa categoria encontram-se vários tipos de iscas lastreadas que imitam toda a gama de presas marinhas inexistentes ou menos importantes na água doce. Por exemplo, caranguejos, camarões, tatuís, poliquetos, ouriços e outras coisas encontradas no mar. Uma vez que não são ninfas nem streamers, eu decidi chamá-las de marinhas de fundo. A foto mostra uma isca muito famosa e inacreditavelmente efetiva, chamada Crazy Charlie. Esse é o Crazy Charlie básico e o chassi dele é utilizado para atar várias iscas, desde pequenos streamers até lulas, passando por caranguejos, siris e camarões. Bem, com isso aí a gente tem uma descrição básica das grandes categorias de iscas usadas na pesca com mosca. O nome de cada uma delas, tipo de coisa que ela imita, tipo de função que ela tem e onde ela é usada na coluna de água. Evidente que dentro de cada uma dessas categorias existem várias subdivisões, mas esse esqueleto básico permite uma boa compreensão das principais características e das principais iscas. Com esse material você já pode se orientar a escolher esse ou aquele tipo de mosca em função do peixe que você quer pegar ou do tipo de pesca que gosta de fazer. Beleza? Valeu!